E aí agora falar de não conformidade e ação corretiva, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir aqui pelo slide, tá? Queria falar para vocês o seguinte, não conformidade, principalmente o pessoal aí, eu não sei quem já fez treinamento de formação de auditor, quem é auditor, quem tem experiência em fazer auditoria, eu acho fantástico o seguinte, a pessoa quando começou a fazer auditoria, está nas primeiras, fez o treinamento recente, a pessoa fica com a mão pesadíssima, né? Olhou para o lado, não conformidade, né? Pisou na sombra, não conformidade. E aí a dica que eu dou, eu sei que isso aqui não é um treinamento de formação de auditor, mas a dica que eu dou é a seguinte, para ter uma não conformidade, tem que ter um tripé, tá? Se não encontrar esse tripé, esquece, você não tem não conformidade, tá? Provavelmente você pode ter uma oportunidade de melhoria, você pode ter uma quase não conformidade, uma observação, alguma coisa nesse sentido, mas não conformidade de fato você não tem, tá? O que seria o tripé da não conformidade? É um fato, uma ação, alguma coisa que está acontecendo que não atende o quê? Algum requisito. Esse requisito pode ser um procedimento, pode ser uma lei, pode ser de acordo com o requisito do contrato com o cliente e necessariamente você tem que ter uma evidência objetiva. O que é uma evidência objetiva? Seria aquela condição única, a prova cabal de que aquilo ali está acontecendo. Então, você não pode virar e falar o seguinte, não, eu estou vendo que as notas fiscais da empresa estão sendo emitidas de forma errada. Tá, não tenho informação suficiente para validar isso como uma não conformidade. Você está me dizendo um fato, que as notas estão sendo emitidas de forma errada. Beleza. Quais são as evidências objetivas? A nota fiscal número 432, número 440 e número 511. Então você tem evidências objetivas. Quais são os requisitos que essas notas fiscais não estão atendendo? Não, a legislação prevê que a nota fiscal tem que ser emitida, sei lá, contra um CNPJ, por exemplo, e você não fez para o CNPJ. Então eu tenho um fato, eu tenho evidência objetiva, que são os números das notas, e eu tenho um requisito, que é uma legislação específica. Você tem que identificar, tá bom? Se você não conseguir encontrar o tripé, meus amigos, você não tem uma não conformidade, tá? Muito cuidado com isso. Eu diria para vocês que a maior vergonha, na minha opinião, que um auditor pode passar é dar uma não conformidade e ter que voltar atrás, tá? Então, se você está fazendo uma auditoria, ou se você está passando por uma auditoria, né? Sofrendo jamais uma auditoria, passando por uma auditoria, e eventualmente alguém fala para você que isso é uma não conformidade, se certifique que esse tripé realmente ele foi identificado. Se você tem um fato, se você tem um requisito que não está sendo cumprido e se você tem a evidência objetiva daquilo ali. Tá bom? E aí o tratamento da não conformidade tem que seguir esses passos aqui que está lá dentro do requisito da norma. Eu vou fazer a leitura pelo slide, depois a gente dá uma passada rápida lá fazer a leitura da norma, como a gente tem feito aí toda a norma, só para a gente poder fechar a compreensão desse requisito. Tá? Então, olha só, a gente tem uma não conformidade, uma vez que a gente identifica uma não conformidade, como eu acabei de falar para vocês, né, com o seu tripé, que é a ação, o requisito, mais a evidência objetiva, a organização ela precisa o quê? Tratar a não conformidade. Ou como está escrito na norma, vocês precisam reagir à não conformidade. Ok? Como é que seria esse tratamento? Como é que seria o reagir à não conformidade? Basicamente, são esses passos que está aí no slide para vocês. Tá bom? E a gente tem aí, primeiro passo seria ação de correção. Tá? O que é uma ação de correção? É você ter uma ação que cesse, que elimine aquela condição não conforme, aquele desvio. Tá? E aí eu acho que o exemplo mais fácil, mais simples, para vocês compreenderem, é o seguinte. Pensa num incêndio, tá? Um galpão, uma casa pegando fogo. Isso é uma não conformidade. É uma situação não conforme, ok? O que é ação de correção?
é quando a gente chama o corpo de bombeiros chega lá e ele apaga o incêndio. O corpo de bombeiro não vai chegar, vai pensar em abraçar a vítima. Meu Deus do céu, sua casa está pegando fogo. Imagina, nem vou falar assim, não quero pensar nisso não, tá? Imagina pegar fogo nas atas da Débora. Meu Deus do céu, jamais, entendeu? Imagina, o bombeiro vai abraçar a Débora. Fala, Débora, vamos sentar aqui na calçada, vamos chorar junto aqui, e tá lá lambendo lá tudo, né? Então, o corpo de bombeiro não está preocupado com isso. A ação de correção é o quê? Ele já chega rachando, tá? A ação de correção é a gente tomar uma ação imediata para cessar aquela condição, cessar a condição. Então, o corpo de bombeiro ele vai chegar, vai apagar o incêndio, acabou o incêndio, ele vira as costas e vai embora. Acabou, morreu. Isso é ação de correção. Qual é o passo seguinte no tratamento de uma não conformidade, né? Fazer a análise da causa. E aí, o que seria a análise da causa? Nesse caso do incêndio que eu estou falando para vocês, é a perícia, né? Onde a gente vai receber uma perícia e aí sim vai entrar no local onde teve o incêndio e vai tentar identificar as causas, o porquê que houve aquele incêndio, tá bom? E aí, por exemplo, pode ter sido identificado que a causa daquele incêndio foi um curto-circuito, ok? Teve algum curto em algum cabo e isso causou um incêndio. Então, a gente tem aí, no passo seguinte, então a análise da causa é um curto-circuito, o passo seguinte seria o quê? Ação corretiva. O que é ação corretiva? Fazer a substituição de toda a fiação daquele local, né? E a sua abrangência. O que é a abrangência? Será que nas outras salas, será que nos outros prédios, nos vizinhos, pode acontecer essa mesma condição? Será que a fiação pode estar comprometida e gerar também um incêndio? Então, isso é a abrangência, tá? Depois dessa ação corretiva, a gente faz o quê? A análise da eficácia. O que é a análise da eficácia? Essas ações que eu tomei realmente surtiram o efeito desejado, ou seja, depois da substituição da fiação, está eliminado essa fonte de incêndio, ok? E aí, eventualmente, né, por isso que está escrito ali, se necessário, a gente vai atualizar os riscos ou as oportunidades daquele processo. Então, seria o quê? Riscos associados a ter um incêndio naquele local, tá? Então, então você vai criar uma rotina de verificar a fiação, a parte elétrica daquele local, por exemplo, uma vez por ano, né? E, eventualmente, se necessário, realizar mudanças na organização, mudanças no processo, tá ok? E aí, eu vejo que muitas empresas fazem a seguinte confusão, meus amigos. O que é uma ação de correção e o que é uma ação corretiva, tá? E aí, para que vocês não tenham essa dúvida, eu destaquei o seguinte, ó. A ação de correção, ela sempre vai estar relacionada ao problema, à não conformidade. Lembra do incêndio? Não conformidade é o local pegando fogo, a ação de correção é o bombeiro. O bombeiro está indo lá para apagar o incêndio. Já a ação corretiva, ela está relacionada à causa. Qual foi a ação corretiva que a gente fez? Foi trocar a fiação do local. Está associado com o trabalho da perícia, que é justamente identificar que o incêndio foi por conta da fiação, um curto-circuito. Ok? E aí eu pergunto para vocês o seguinte. Uma vez que a empresa trocou a fiação, esse local está isento de problemas, você sabe que nunca mais vai pegar fogo, correto? Certo? Errado. Por quê? A gente está eliminando uma causa do incêndio. Não significa que não pode vir a pegar fogo por conta de uma guimba de cigarro, porque alguém vai esquecer o ar-condicionado ligado, porque alguém pode esquecer a cafeteira ligada. Tá? Então, a gente está eliminando a causa do problema. A não conformidade, ela visa eliminar a causa do problema. E aí, o que acontece? Eu vejo que algumas empresas fazem uma análise muito superficial, ok? O que acaba acontecendo? Ela só trata o problema, ela só vai no efeito, ela nunca vai na causa. Ah, pegou fogo, chama o bombeiro, resolveu.
né? Então, não é não faz a análise devida. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aí, por favor. Só para a gente... Fale isso não. Chorar as menos minhas meu Deus do céu. Pode voltar o slide, tirar uma foto dos 5 porquês. Isso aí, Flávio, 5 porquês eu diria que é uma ótima ferramenta para você identificar a causa, tá? Deixa eu ver quem foi que pediu para voltar o slide. Deixa eu ver, foi... Rosiane, é o slide da tarefa, esse slide aqui que você quer? Esse slide aqui. Não? Qual slide que você quer, Rosiane? Era o outro mesmo. O outro mesmo, deixa eu ver lá no outro mesmo. Espera aí. Ué, tá avançando muito rápido. Espera aí. Acho que foi muito. Aqui, Rosiane, é isso que você quer? Porém, com a primeira marcação em vermelho. Isso, pode ir. Maravilha. Tá? Você quer a segunda marcação também, lá da... Maravilha. Opa. O negócio ficou nervoso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se... Não, segundo ok. Maravilha. Então, vamos lá. Meu Deus do céu, tá avançando muito rápido agora aqui. Não sei o que está acontecendo. Eu vou no... Então, olha só. Vamos fazer a leitura do 10.2. Para que não... Só para a gente cumprir aí a leitura de todos os requisitos da norma, tá? Então, ao ocorrer a não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização ela deve o quê? Reagir à não conformidade como aplicável. Como eu falei, ela está lá. Ó, tomar ação para controlar e corrigir, lidar com as consequências, né? Isso é reação. O que ela vai fazer? É chamar o corpo de bombeiros. Letra B, avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa, que é o trabalho da perícia, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar, por conta da... Aí a gente faz a abrangência. Analisando criticamente e analisando a não conformidade. Número 2, determinando as causas da não conformidade. E aí, como bem colocou o Flávio, fazer a técnica dos 5 porquês, né? O que é os 5 porquês? Igual criança, né? Que fica perguntando, por que disso? Aí você explica, mas aí ele fala, mas por que daquilo? Mas por que daquilo e por que daquilo? Isso é uma técnica que você consegue chegar na causa raiz do problema. Não faz uma análise superficial, ok? Determinando as causas da não conformidade. Número 3, determinando se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer. Letra C, implementar quaisquer ações necessárias. Analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. Letra E, atualizar os riscos e oportunidades, se necessário. E a letra F, realizar mudanças no sistema, se necessário. Então, isso aqui só estou repassando tudo que a gente acabou de conversar, tá bom? Ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas, obviamente. Você vai tomar as ações na proporção do problema na qual você está se enfrentando, ok? E olha só, a organização ela deve reter informação documentada como evidência de quê? Da natureza da não conformidade e todas as ações desdobradas a partir dali e o resultado da ação corretiva. Até aqui, meus amigos. Como é que é? 5 porquês? Não. Era o outro mesmo. Quero acabar logo, a espinha de peixe também serve. Ah, sim. Não, olha só, ô Lúcio, tem várias ferramentas, tá? Tem a espinha de peixe, tem... sei lá. Tem outras aí também. Agora tem a espinha de peixe, tem árvore que o pessoal chama. Tem uma série de ferramentas, tá ok? 5W2H, a gente já falou, isso aí. Meus amigos, em relação ao item 10.2, na verdade, não é que eu só fiz a leitura rápida porque a gente acabou de falar sobre isso, só para não ter que explicar 2 vezes o mesmo item, tá? Mas a minha dúvida é,
Ficou claro para vocês o item 10.2, não conformidade à ação corretiva? Sim ou não? Ok, muito, maravilha, Lúcio. Tá? Dona Laís, tá claro? Débora. Débora, não se preocupa não, tuas atas estão salvas, tá? Não vamos queimar, entendeu? Maravilha.